Olá, como é que você está? Shalom, Deus abençoe a sua vida, caminhando com Jesus, crescendo em fé. Amados, eu quero falar sobre refrigério. Deus tem refrigério para a sua vida. Ele tem refrigério para a sua alma, tem refrigério para o seu coração. O Salmo 23, Davi diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Essa palavra refrigera-me a alma fala do refrigério de Deus para o coração dos seus filhos. Davi era um homem que foi escolhido desde menino e foi ungido por Deus para ser rei sobre a nação de Israel, para ser líder e presidente sobre aquela nação. O que Davi teria que carregar sobre os ombros de responsabilidade, e era algo tão grande que não poderia ser calculado a dimensão de tudo isto. Mas também a trajetória de Davi, desde que ele foi ungido, desde que ele foi escolhido, a caminhada, o percurso que Davi teve que desenvolver com Deus para que Deus moldasse o caráter de Davi. Mas também nesse percurso Davi foi ferido, frustrado. E quando ele fala aqui, o Senhor é o meu pastor, ele está fazendo uma afirmação, ele está declarando algo do que Deus era para ele, da intimidade e do relacionamento dele com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está falando do futuro. Ele está falando de um futuro que para muitos é incerto, porque não tem como você mesmo traçar, definir o seu futuro. Não tinha como Davi definir o futuro dele. Mas ao ponto em que ele chegou, com tal nível de confiança em Deus. Ele chegou a um nível de tal descanso em Deus que ele podia olhar para o seu futuro e ter a certeza, ele podia descansar em Deus e ter a certeza que o futuro dele estava nas mãos do Senhor e estava garantido. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor, é algo presente, nada me faltará, é o futuro. E ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas de descanso. Aí ele diz: refrigera a minha alma. Então, amados, a palavra refrigério no dicionário fala de consolação, alívio, felicidade eterna, alívio, conforto, sensação agradável que se sente com o que é fresco. Aquilo que alivia a dor moral, o desconforto ou mal-estar. Alívio, conforto, consolo. Então, refrigério, uma alma refrigerada em Deus, o contrário, na verdade, de uma alma refrigerada em Deus, que eu queria falar aqui, é uma alma angustiada, aflita, é uma alma ansiosa, tensa, desanimada, é uma alma que está sofrendo, como se estivesse sangrando por dentro. Deus quer trazer refrigério ao coração do seu povo. Deus quer trazer cura à alma e ao coração dos seus filhos. As pessoas que não se entregaram a Jesus, não se renderam a Deus, Deus, por mais que as ama, porque Deus criou todos nós, todos somos criaturas de Deus, mas filhos somente aqueles que através de Jesus Cristo se rendem a Ele, pedindo perdão e buscando a restauração de Deus, a salvação de Deus. Então, para o seu povo, Deus quer trazer refrigério ao coração e à alma, porque a força de uma pessoa vem de dentro dela, do seu interior. E depende do depósito que essa pessoa tem dentro de si mesma. Se o depósito que está dentro dela são emoções feridas, frustradas, tristes, que força essa pessoa terá para enfrentar as suas batalhas e a guerra do seu dia a dia? Deus quer curar as feridas emocionais, os traumas, nos libertar dos medos,
das fobias, das ansiedades e dos comportamentos compulsivos que se desenvolvem em nossa personalidade como resultado de uma vida desordenada, de dores e sofrimentos que você tenha passado até aqui na sua caminhada, na sua jornada. Davi passou por muitas coisas. Desde que o profeta Samuel foi à casa de Jessé, seu pai, e ungiu Davi, a vida de Davi mudou a partir dali. Davi se tornou um homem público, um homem que foi exposto a muitas coisas. Mas Davi, desde ali, ele já tinha feridas convivendo na sua família. Ele já sofria de rejeição, porque ele não era o preferido entre os seus irmãos. Mas a partir dali, também a vida de Davi passou por muitas turbulências. E Davi, até se tornar líder da nação, rei de Israel, ele passou por exílios, rejeição, ódio, solidão, perseguição. Muitas coisas feriram o coração e a alma de Davi. Mas Deus quer curar, assim como curou o coração de Davi e usou ele como um grande líder, um grande adorador, um grande profeta e um grande rei sobre o seu povo, sobre a nação de Israel. E Deus teve que curá-lo. Deus teve que restaurar Davi. Mas eu perguntaria, como que Deus permite Davi ter passado por tudo que passou? Talvez seja a mesma pergunta que você faça para você mesmo. Como que Deus permite tudo que você tenha passado? Mas em Oséias 6, 1 a 3, Deus diz o seguinte, ou Oséias falando, ele diz o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, ou a curará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Deus nos criou para vivermos e nos relacionarmos com Ele, para que a presença dele habite em nós, viva em nós e através de nós molde os nossos relacionamentos, molde a nossa maneira de viver, nos dê força e nos prepare para a vida. Mas Ele precisa curar o nosso coração, curar a nossa alma. E Ele quer fazer um reservatório, um depósito da sua presença, do seu poder, da sua sabedoria, da sua inteligência dentro de nós. Mas Ele permite que no processo em que somos moldados, como Davi, nós passemos por tantas coisas que muitas vezes nos ferem, que muitas vezes nos frustram, mas Ele nos curará, Ele nos revigorará. E por fim, nós viveremos cada vez mais em sua presença. Por que precisamos do refrigério de Deus na nossa vida? Será que precisamos de experiências que nos tragam cada dia mais refrigério de Deus em nossa vida? Por que precisamos de momentos em que Deus venha e nos dê uma nova experiência de refrigério? Porque grande parte dos problemas de saúde que as pessoas têm hoje em dia vem do seu interior, vem da sua alma. Tem origem no seu coração, nas suas emoções. São as doenças psicossomáticas, doenças físicas que têm raízes emocionais instaladas em algum problema emocional dentro delas. Davi mesmo escreveu muitos salmos e na grande maioria deles ele narra suas frustrações, suas feridas, seus traumas, seus medos, seus conflitos, suas crises de identidade, de tanto sofrimento que Davi passou, até que Deus cumpriu o que tinha prometido na sua vida. Portanto, mesmo entre o povo cristão, entre o povo que serve o Senhor, que conhece a Deus, que conhece o seu poder, há muitas pessoas feridas, há muitas pessoas com traumas, com medos, há muitas pessoas inseguras, tensas, com ansiedades, que precisam de cura, precisam de uma experiência transformadora, que Deus possa refrigerar o seu coração. Em Jeremias 6 e 14, depois em Jeremias 8, 11, nessas duas passagens, Deus cobra dos sacerdotes e dos profetas, dizendo: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz,
paz quando não há paz. Então Deus se preocupa com a cura da alma e do coração do seu povo. Deus se preocupa em que tenhamos uma vida saudável. Não só por fora, não só no corpo, mas nas emoções e na alma. Porque mesmo que estejamos aparentemente curados fisicamente, mas se tivermos uma alma enferma, essas enfermidades elas vão crescendo e elas vão criando distúrbios e elas vão nos enfraquecendo ao ponto de nos levar a externar isso de alguma forma. Deus se preocupa com o coração e com a alma do seu povo para que estejam saudáveis. Primeiro, para nós nos relacionarmos com Ele da maneira que devemos, ou da maneira que nós fomos chamados para nos relacionar com Ele. E segundo, para que sejamos instrumentos nas mãos dEle, para declararmos a sua glória ao mundo e também para promovermos um ambiente de cura para as pessoas. Muitas vezes ferimos as pessoas com as nossas palavras, porque elas falam do nosso coração. E tudo que está cheio o coração, né, as nossas palavras vão, de alguma maneira, denunciar. As nossas atitudes. Às vezes falhamos com as pessoas porque não estamos lá quando elas precisam de nós. Porque nós estamos lidando com as complexidades da nossa alma, do nosso coração. Então, eu te pergunto, o Senhor é o teu pastor? Como Davi tinha Deus na sua intimidade, na sua vida, como pastor da sua alma, Deus deseja ser o teu pastor, cuidar de você, pastorear o seu coração, pastorear a sua alma. Mas se Ele for o teu pastor e pastorear o teu coração e a tua alma, Ele vai querer curar e restaurar todas as sequelas que há dentro de você, que tem te feito sofrer, que tem te feito carregar angústias, ansiedades, medos, inseguranças, dúvidas, frustrações, que impede muitas vezes uma liberdade do Espírito Santo agir na tua vida, criar um ambiente, um reservatório de glória, de poder, de unção, de um transbordar de Deus para a vida de outras pessoas que você se relaciona. Deus deseja nos fazer melhores e mais preparados para a vida, para que Ele seja glorificado em nós e honrado em nós através de tudo o que fazemos, do trabalho que fazemos, para que não só façamos com produtividade, mas com qualidade, que não só façamos o nosso trabalho com a perfeição nossa, mas com a perfeição dele através de nós. A força que nós teremos vem de dentro de nós e deve ser de uma alma restaurada, de um coração puro e quebrantado. Davi, certa vez, foi levar comida para os seus irmãos, porque o seu pai lhe pediu, no arraial de guerra. Chegando lá, toda a nação de Israel, o exército de Israel, na verdade, o rei Saul, os 3 irmãos de Davi que estavam alistados no exército e eram mais velhos que ele, tinham treinamento militar. Todos eles estavam com medo por 40 dias, acuados. E assim os problemas da vida, às vezes, são como Golias. Nos atormentam, nos põem medo. Assim o futuro. Assim, muitas vezes, o medo de nós não darmos conta, não podermos produzir o suficiente para sustentar nossa família, dar escolaridade ou faculdade aos nossos filhos, amar o suficiente e cuidar do coração de nossos familiares, esposa, filhos, filhas, de nossos pais, muitas vezes quem tem pais. Às vezes há um tormento no coração humano, mas Davi chegou ali, já tendo caminhado com Deus, já tendo tido uma experiência de ter matado um urso e também um leão. Muitas pessoas dizem, eu preciso matar um leão por dia. Então nós precisamos entender que a força da nossa alma e do nosso coração precisa vir da inspiração e da manifestação de Deus na nossa vida. Porque Deus vai nos ajudar a travar as nossas batalhas e as nossas guerras, mas Ele é a nossa vitória. E Davi pôde vencer Golias naquele dia em que ninguém acreditava nele. Nem o rei Saul, nem os seus irmãos, nenhum herói do exército de Israel tinha coragem. Mas Davi era um menino, mas ele caminhava com Deus. Assim, não meça você pela sua estatura, pelas suas experiências.
mas pelo quanto você confia em Deus, pela sua fé no Senhor, pelo quanto Deus está contigo. Então, quantas pessoas, como Davi, ele dizia: o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Quantas pessoas não conseguem repousar em pastos verdejantes? Os seus pastos são secos. Eles comem, eles alcançam resultados na vida, mas nunca é o suficiente. Sempre estão aflitos, tensos, preocupados com alguma coisa a mais. Não conseguem se alegrar, não conseguem agradecer a Deus por aquilo que Deus já tem provido na sua vida, por aquilo que Deus está fazendo hoje na sua casa, na sua família. Deus quer fazer você repousar em pastos verdejantes, levar você para saciar a sede da sua alma em águas tranquilas. Uma ovelha não poderia beber água e saciar a sua sede em águas turbulentas. E às vezes a turbulência da vida de muitas pessoas é como se isso cria para elas uma insegurança eterna. Mas Deus quer quebrar esse ciclo na sua vida. Quando a alma de uma pessoa não consegue se refrigerar em Deus e saciar a sua sede na sua presença, quando as suas orações não conseguem fazer você se render diante de um Deus que é um Pai maravilhoso, amoroso, fiel e presente na sua vida, muitas vezes essa alma fica ansiosa. E essa ansiedade vai desenvolver raízes, não só de ansiedade, de insegurança, de medos. E isso vai gerar distúrbios emocionais. Isso vai gerar turbulências emocionais, que vão se transformar em vícios e em comportamentos compulsivos, que vão levar você muitas vezes a buscar desenvolver vícios que aparentemente não são pecados. De comer demais, a gula, de beber demais, beber muitas vezes refrigerante ou coisas que não vão ser saudáveis para a sua vida. Às vezes você não pode beber bebida alcoólica se você é cristão, mas você bebe tantas coisas que não é saudável para a sua vida. Aí nós tentamos buscar fazer aquilo que nos traz alegria, que nos traz um prazer, mas que nos traz também prejuízo por outro lado. Mas se Jesus é o teu pastor, Ele quer fazer você repousar nos seus pastos verdejantes, nas suas águas tranquilas. Jesus se coloca como a água da vida, como o pão que desceu do céu, para alimentar o coração e a alma dos seus filhos. E eu quero trazer nessa mensagem refrigério de Deus para a alma e para o coração. Uma mensagem que leve você a se render, a colocar-se diante de Deus, a procurar um tempo rapidamente, não deixe para amanhã, não deixe para depois, mas procure um tempo em que você possa se colocar diante de Deus e chamar Jesus para a sua vida, dizendo: Senhor, eu quero que Tu seja o meu pastor. Até aqui eu não tenho deixado o Senhor cuidar da minha alma e do meu coração. Eu não tenho deixado o Senhor pastorear o meu interior. Eu preciso que o Senhor seja para mim como alguém que possa sondar o meu coração e possa ver o que está errado dentro de mim, o que está errado na minha vida. Eu vivo reclamando da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, da minha sogra, do meu sogro. Eu vivo reclamando do meu patrão, eu vivo reclamando até mesmo de mim mesmo. Mas eu quero agora buscar cura para a minha alma. Eu não quero mais ficar me queixando. Isso se tornou uma mania, um hábito, e eu tenho vivido murmurando. Eu tenho alimentado muitas vezes a dor e o sofrimento da minha alma com as minhas palavras. Mas eu quero buscar cura para o meu coração. Se coloque diante de Deus. Tire um tempo para você acertar o teu coração com Deus e deixar Ele curá-lo e restaurá-lo. Porque Deus tem dias melhores para você. E esses dias melhores não começam com as mudanças no exterior da tua vida. Não começam com as mudanças ao teu redor, nas circunstâncias da tua vida, mas começa em teu coração. Começa dentro de você. Permita que Deus venha sobre a sua vida, com a sua glória, com a sua presença e com o seu amor. Deus te abençoe.